Jesus disse: eu nada faço de mim mesmo, mas o Pai faz as suas obras através de mim. Eu nada faço de mim mesmo, é o Pai que opera em mim. Ok? Continuando. Que é o mentiroso, sendo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, que nega o Pai, que nega o Filho. Se você diz que o Pai é igual ao Filho, você está negando que o Pai é maior do que o Filho. Se você nega que o Filho foi gerado pelo Pai, você está negando que o Filho é filho do Pai. Entendeu? Versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, se você está negando o Filho, você não tem o Pai. Olha como é que a Bíblia ela é inconfundível. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. É por isso que muitos acabam não entendendo a Bíblia e ficam dando chute. Ou então interpretam da sua própria cabeça o que é sacrifício diário. Por exemplo, vamos lá em Mateus. Mateus 24. Ali, existem pessoas que não entendem o que é o abominável da desolação. Bom, olha a dica que eu vou te dar. Eu vou te dar uma dica. Não vai dar tempo porque nós teríamos que ficar percorrendo vários versículos bíblicos. Mas abominável tem a ver com questões espirituais. Toda vez que você lê a palavra abominável na Bíblia, ela vai lhe remeter a algo que é abominável espiritualmente diante de Deus. E toda vez que você lê desolação, isso está ligado à arbitrariedade do poder civil, destruições impetradas por reis, por impérios, guerras, ok? Abominável da desolação tem a ver com poder civil. Desolação tem a ver com poder civil. Leis que são impetradas contra o povo. Algo que o poder civil faz contra o povo. E abominável, questões espirituais. Então, lá em Mateus 24, diz o seguinte. Mateus 24, versículo 15. Está escrito: pois, quando vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus estava dando credibilidade ao livro de Daniel. Não é verdade? Ele estava dizendo que o que o Daniel escreveu é algo confiável. E nós temos que ir lá em Daniel para entender o que ele está falando. Então, nós temos que entender o que é o abominável da desolação. Mas eu não posso entender o que é o abominável da desolação pela minha cabeça. Isso aqui é algo sério. Por que é algo sério? Porque isso aqui é o último sinal, antes de começar a grande tribulação. Lembra que nós já estudamos os 3 sinais que antecedem esse último sinal? Quais são os 3 sinais que está lá nos selos do Apocalipse? Quais são os 3 sinais? Apostasia, homossexualismo e crise financeira. E teria o último sinal derradeiro que aconteceria antes da grande tribulação. Esse último sinal nós temos que reconhecê-lo em Daniel. Porque esse último sinal é um dos chifres do carneiro, como está em Daniel 8. Lembra que nós demos a palestra, o Vaticano se dividirá em 4? E ali nós vemos o bode é animal, como está em Daniel 7:23. Chifre é poder. O chifre no bode é Bento XVI. O poder ser quebrado é ele sair do poder. E aqui eu quero deixar uma ressalva. Nós comentamos na palestra que o chifre ser quebrado era ele ser morto. Só que Satanás moveu a sua peça no tabuleiro e o retirou antes de ser morto. E isso foi permitido por Deus, porque a Bíblia diz em Daniel que era o chifre ser quebrado. Chifre, como é poder, ser quebrado é ele perder o poder. Tanto em Apocalipse 17... ali diz que o 7º duraria pouco. O 7º é Bento XVI. Vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, ok?
Bom, ali diz que o sétimo duraria pouco. Não diz que o sétimo duraria pouco porque ele iria morrer. E lá em Daniel 8 diz que o chifre seria quebrado. Chifre é poder, como está em Zacarias. Ok? Chifre é poder. Então, não é o chifre ser quebrado, não necessariamente era Bento XVI morrer. Mas presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Não se apavore. Coisas precisam acontecer antes de um demônio habitar num corpo semelhante ao corpo de João Paulo II, se apresentando ao mundo como sendo ele ressuscitado. E aí as pessoas perguntam: ah, mas vai ser um clone? Ah, mas vai ser um boneco? Ah, mas vai ser o filho dele? Meu irmão, pouco importa o corpo. Você não está entendendo, não? Pouco importa o corpo que vai ser usado. O importante é o que está dentro do corpo, que é um demônio. Imagine esse planeta ser governado por homens perversos. Não é terrível? Não é terrível isso? Imagina ser governado por um demônio, o braço direito de Satanás. Já parou para pensar? Então não fique preocupado que corpo vai ser usado, não. E é lógico que não vai ser aquele corpo que morreu. Satanás não tem autoridade, meu irmão, para trazer alguém da morte. É uma contrafação, é um engano. Deus vai permitir que ele faça esse engano aos olhos do mundo. Ok? Bom, mas vamos entender o que é abominável da desolação. Vamos entender. Eu queria que vocês fossem. Nós vamos abordar no segundo bloco a questão dos 4 chifres. Vamos entender o processo que vai acontecer entre a saída de Bento XVI e a chegada do 8º. Vamos entender pela Bíblia, ok? Não pelo que eu acho, não pelo que eu penso. Mas antes de entendermos isso, eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Reis. Temos que entender o que é o abominável da desolação, tá bom? Que é o segundo chifre que tem que ser quebrado do carneiro pelo bode, ok? Ou pelo chifre do bode. 1 Reis, capítulo 16, 1 Reis, capítulo 16, versículo 32. Está escrito: levantou um altar a Baal. Está falando de Acabe. Vamos contextualizar aqui no versículo 30, ok? Vamos primeiro no versículo 30 para você entender. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros que foram antes dele. Olha que coisa terrível. Tiveram péssimos reis em Israel. Porém, Acabe foi o pior de todos. Foi o rei no tempo do profeta Elias. Existem muitas analogias entre esse período e o período que está diante de nós. Mas não é o alvo do nosso estudo. Ok? Então a Bíblia está dizendo que Acabe, ele foi pior do que todos os reis. E nós vamos saber agora pela Bíblia por que ele foi pior. Vamos lá no versículo 32. Está escrito: levantou um altar. No 31 ele se casa com Jezabel. Jezabel representa a igreja. Foi a união, era filha de Et-Baal, o principal adorador de Baal, que era Et-Baal. Jezabel era filha de Et-Baal, adorador de Baal, que é o Deus Sol. Todo mundo já sabe hoje, estamos careca de saber quem é o Deus Baal. É o Deus Sol, ok? A adoração a Baal, o abominável da desolação, tem a ver com o Sol. Então vamos prestar atenção. Deixa a Bíblia mostrar para você o que é abominável da desolação. Bom, ele casou com Jezabel, união, assim como o papado, união do poder civil, rei Acabe, com a união do poder espiritual, com o poder religioso, Jezabel, filha de Et-Baal. Por isso que é abominável. Versículo 32.
levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Acabe levantou uma casa para adoração ao Deus Sol. Ele construiu uma casa para adorar o Sol, ao Deus Baal. Versículo 33. Também Acabe fez um poste ídolo. Sabe o que é o poste ídolo hoje? São os obeliscos. Ok? Nós temos um obelisco hoje que está lá no centro do Vaticano. Outro que está lá na Basílica de Latrão. Foram trazidos lá do Egito. Ok? Em frente ao Capitólio, em Washington, tem um outro obelisco. E lá na Praça de Londres tem um outro obelisco. São os postes ídolos atuais. Ok? Então Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os outros reis de Israel que foram antes dele. Adoração ao Deus Sol. O abominável da desolação tem a ver com o dia do sol. O abominável da desolação, conforme eu já lhe expliquei, abominação é algo espiritual e desolação é algo ligado ao poder civil. O abominável da desolação é o poder civil legislar uma lei religiosa. Aonde? Aonde? Nos Estados Unidos da América. Por isso que está escrito, por isso que Jesus falou, quem lê, entenda. Você tem que ler para entender. Você não tem que ficar ouvindo A, nem B, nem C. Você tem que ler para entender. E você tem que ler aonde? Você tem que ler em Daniel. Bom, então vamos ler em Daniel. Eu não vou explicar para você, porque está explicado em detalhes a profecia de Daniel 8, pela Bíblia. Não pelo pregador, mas pela Bíblia, está explicado lá, os 2 chifres do cordeiro. Esse cordeiro é o mesmo cordeiro de Apocalipse 13. A besta que emerge do mar é o papado. O anticristo. A besta que emerge da terra são os Estados Unidos da América. Ok? Os Estados Unidos da América vão fazer uma imagem da besta. A imagem da besta, como já me falaram, é que eu não fico escutando. Eu não perco meu tempo para ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas as pessoas me ligam. As pessoas me escrevem. E ficam me perguntando. Toda hora tem telefonema. Irmão, a imagem da besta é um boneco, né? É um boneco de João Paulo II que vai ser colocado nos metrôs, na televisão, vai ficar um boneco lá, todo mundo vai pensar que é o próprio João Paulo II e vai aparecer para o mundo inteiro. Isso que é a imagem da besta. Meu irmão, a Bíblia é simbólica, pelo amor de Deus. O que é a besta? Nós já explicamos logo no começo que é a besta. A besta é tomar a prerrogativa que é apenas de Cristo, exercer o poder civil e o poder religioso numa única pessoa. Isso que é a besta. Ok? Então, se é isso que é a besta, o que é a imagem da besta? A imagem da besta é um outro governo, porque besta é animal, não é isso? E animal, conforme está em Daniel 7, 23, vamos lá, estou aqui em Daniel, não custa nada ler. Daniel 7, 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. O que é animal? É um reino. O que é a besta? É um animal. Então, uma outra besta é um outro reino. Pela Bíblia, não é pela minha cabeça, é pela Bíblia. A imagem da besta é uma outra besta com uma imagem da primeira besta. Se a primeira besta é a união do poder civil com o poder religioso, o que é a imagem, a semelhança da besta?
é um outro reino unindo o poder civil com o poder religioso.